Olá, turma! Vamos iniciar a correção das atividades do Plano de Estudos Tutorados, volume 4, semana 2. Nosso assunto estudado durante a semana foi função afim, ou seja, toda função escrita na forma f de x igual a ax mais b. Atividade 1. Um estacionamento para carros oferece duas opções de preço para seus clientes, conforme apresentado na placa abaixo. Estacionamento para carros. Opção A, R$ 4,00 fixos mais R$ 2,00 por hora. Opção B, R$ 4,00 por hora. Aproveite. Letra A. Na opção A lei de formação da função f, que relaciona o valor f de x em reais a ser pago pelo cliente e o tempo x em horas que seu carro ficará estacionado neste estabelecimento, é definida por... Então, qual é a situação descrita na opção A? R$ 4,00 fixos mais R$ 2,00 por hora. Então, a lei de formação f de x será igual a... Então, vai se pagar um valor fixo de R$ 4,00, então, independente do tempo que ficar. Além desse valor, paga-se mais R$ 2,00 por cada hora que o carro ficar no estacionamento. E o tempo nós representamos pela letra x. Então, a lei de formação desta situação A é f de x igual a 4 mais 2x. Observe que essa lei de formação é de uma função afim ou função polinomial do primeiro grau, sendo A, que é aquele termo que acompanha a variável x, igual a 2, e o B, que é o termo independente, aquele que vem sozinho, igual a 4. Nesse caso, a função f ela é estritamente, se nós temos um coeficiente a positivo, nós sabemos que essa função ela é crescente. Por que eu sei que essa função ela é crescente? Porque o coeficiente a ele é maior que zero. E seu domínio é o conjunto. O que é domínio? Como o próprio nome já diz, o que domina, o que comanda a função. Quem comanda uma função? É o x, porque o valor de y depende do valor de x. O valor a pagar depende do tempo que o carro vai ficar no estacionamento. Então, eu posso dizer que o carro ficou menos 2 horas no estacionamento? Não, eu não posso usar números negativos para representar tempo. Então, nessa situação, o domínio é quem? É o conjunto dos números reais positivos. Eu só posso usar para x valores que forem positivos. Letra B. Na opção B, a lei de formação da função g, que relaciona o valor g de x em reais a ser pago pelo cliente e o tempo x em horas que seu carro ficará estacionado neste estabelecimento, é definida por... O que diz a situação B? R$ 4,00 por hora. Então, a função g de x será igual a R$ 4,00, que é o valor pago por cada hora que o carro ficar no estacionamento, que nós representamos pela letra x. Então, essa situação é definida pela lei g de x igual a 4x. Observe que essa lei de formação é de uma função afim ou função polinomial do primeiro grau, sendo o coeficiente a igual a 4, que é aquele que acompanha o termo x, e o b igual a 0. Nesse caso, a função f é estritamente crescente, porque o a ele é um número positivo, né? O a ele é maior que 0. Além disto, a lei de formação da função g, quando nós observamos g de x igual a 4x, esta lei representa uma função linear. O que é a função linear? É toda função afim cujo coeficiente b for igual a 0.
Complete a tabela a seguir, determinando os valores de y igual a f de x, no caso da opção A, os valores de y é igual a g de x, no caso da opção B, e os respectivos pontos de coordenadas, né? X com f de x e x com g de x, dos gráficos das funções f e g. Em seguida, no mesmo plano cartesiano abaixo, marque os pontos de coordenadas x, f de x e x, g de x encontrados e construa o gráfico das funções f e g. Então, nós temos agora uma tabela onde nós vamos encontrar os pares ordenados para construir o gráfico da função. f de x é igual a 4 mais 2x. Para x igual a 0, nós vamos ter 4 mais 2 vezes 0. 2 vezes 0, 0. 0 mais 4, 4. Então, o primeiro par ordenado é 0 e 4. Para x igual a meio, nós vamos ter 4 mais 2 vezes meio. 2 vezes meio é igual a 1, né? Uma metade mais uma metade dá 1 inteiro. 1 mais 4 é igual a 5. Então, quando x vale meio, o y vale 5. Para x igual a 1, nós vamos ter 4 mais 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. 2 mais 4 é igual a 6. Então, quando x vale 1, o y vale 6. Para x igual a 2, nós vamos ter 4 mais 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 mais 4 é igual a 8. Então, quando x for igual a 2, o y será igual a 8. E para x igual a 3, nós vamos ter 4 mais 2 vezes 3. 2 vezes 3 é igual a 6. 6 mais 4 é igual a 10. Então, quando x for igual a 3, o y será igual a 10. Na opção B, a lei de formação é g de x igual a 4x. Para x igual a 0, nós vamos ter 4 vezes 0. Todo número multiplicado por 0 é igual a 0. Então, quando x for 0, o y também será 0. Para x igual a meio, 4 vezes meio. 4 vezes meio, 2 metades formam uma unidade. 4 metades vai formar 2. Então, quando x for meio, o y vai ser 2. Para x igual a 1, 4 vezes 1 é igual a 4. Então, quando x for igual a 1, o y será igual a 4. Para x igual a 2, 4 vezes 2 é igual a 8. Quando x for igual a 2, o y será igual a 8. E para x igual a 3, 4 vezes 3 é igual a 12. Quando x for igual a 3, o y será igual a 12. Agora que nós encontramos os pares ordenados, vamos representar as duas funções no plano cartesiano. Primeiro, para f de x igual a 4 mais 2x, os pares encontrados foram. Então, vamos marcar esses pontos no plano cartesiano. Quando x é 0, o y é igual a 4. Então, nós vamos marcar o 4 do eixo y. Vamos ligar o meio do eixo x ao 5 do eixo y. 1 do eixo x ao 6 do eixo y, 2 do eixo x ao 8 do eixo y e 3 do eixo x ao 10 do eixo y. Ligando esses 5 pontos, nós temos a reta da função f de x. A função g de x, os pontos encontrados foram. Então, primeiro vamos marcar 0 do eixo x no 0 do eixo y, que é a origem dos eixos coordenados. Meio do eixo x ao 2 do eixo y. 1 do eixo x ao 4 do eixo y. 2 do eixo x ao 8 do eixo y. Esse ponto ele já está marcado.
e 3 do eixo x ao 12 do eixo y. Unindo esses 5 pontos, nós temos a reta da função g de x. Letra D. Observe bem o gráfico, como ficou construído. Analise os gráficos das funções f e g que você construiu no item anterior e responda às questões a seguir. Se o cliente for utilizar esse estacionamento por um período inferior a 2 horas, qual é a opção mais vantajosa para ele? A opção A ou a opção B? Então, se ele for usar menos de 2 horas, o que nós vimos na situação anterior? Que em f de x, em meia hora, paga-se R$5. Em g de x, em meia hora paga 2, então paga menos. Em 1 hora, paga-se R$6. Em g de x, em 1 hora paga menos. Então, a opção mais vantajosa, se o carro ficar menos de 2 horas no estacionamento, é a opção B, ou seja, representada pela função g de x. Se um cliente for utilizar esse estacionamento por um período superior, maior que 2 horas, qual vai ser a opção mais vantajosa para ele? A opção A ou a opção B? Então, observe bem, se o carro ficou 3 horas no estacionamento, em f de x o valor pago foi R$10, em g de x foi 12. Então, o que foi mais vantajoso? A opção A, o f de x. Se o cliente for utilizar esse estacionamento exatamente por 2 horas, qual vai ser a opção mais vantajosa para ele? A opção A ou a opção B? O que nós observamos? Que em 2 horas, tanto f de x como g de x, o valor pago foi 8. Eles se encontraram, os valores se encontram nesse tempo. Então, nesse caso, qualquer uma. Por quê? Pois em 2 horas, ambas as opções, ou na opção A ou na opção B, o valor pago é de R$8. Faça a devolutiva das atividades. Não podemos esquecer que a atividade entregue é comprovação de sua participação. Após assistir toda a correção, se mesmo assim você ainda tiver alguma dúvida em alguma das atividades, pergunte. Eu estou aqui para auxiliar você.